Perfeito. Vamos falar de Vasco da Gama, então? Bora. Pensei que tinha falado Só pra poder terminar o programa. Vai cair o programa. É porque tem pouco assunto, né? Tá de férias. Tem pouco tá assunto, tranquilo, né? tá Não, de mas boa. fala sobre a vitória sobre Volta Redonda, jogo treino. Ei, mas Vasco fechou a cidade do Vasco agora, tá pra fechar, né? O Davis tá fazendo gol pra Vai caramba, Miguel tá? Pereira, pô. Pô, maneiro. Um resort Saiu a maneirão. notícia hoje, Léo, sobre o retorno do... Porra, até mandei o nome dele. Do rapaz do América Mineiro. Benítez? Benítez. Então, isso aí a gente não sabe até onde é que tá o fundamento disso, né? Tá saindo algumas notícias que eu não sei quais são os fundamentos. Eu não sei. Pô, mas vai pegar o Benítez. Então, eu não trazia o Benítez. Acho que o Vasco precisa de jogadores titulares. 2 jogadores sem intensidade, Paê e Benítez. Então, aí cada um joga o primeiro, joga o segundo. Dois ótimos jogadores sem intensidade em reverso. Cada tempo. Não, mas assim, acho que o Vasco precisa de jogadores que venham pra resolver. Acho que venham pra somar nas pontas, no meio. Acho que o Vasco precisa de titular. Trazer um jogador pensando em compor elenco agora, acho que não é. Cara, o tu tá Vasco falando que o Vasco precisa. não tem assunto, mas eu acho que o Vasco tem assunto sim. O que tu acha do posicionamento do Pedrinho? Então, eu acho que foi importante ele fazer isso, porque uma semana antes eu apurei a notícia, né? E fiz um conteúdo sobre, né, e muita gente até duvidou do que eu falei. Eu vi. E eu falei, então só espera a coletiva dele que ele vai falar isso. E não deu outra. Ele fez uma coletiva pra deixar claro pra todo mundo qual é a responsabilidade dele. E pediu pra que não cobrasse o que ele não tem poder. Ponto. Foi essa a coletiva dele. Agora o que a galera virou até meme, né? E até normal, natural no futebol. Mas é isso, quando o Vasco foi vendido, é isso. O Vasco tem uma empresa pra cuidar do futebol do Vasco, 70%. O futebol está incluso no 70%. E os outros... 30% é sobre o lucro. Sobre o lucro. E aí não deu lucro, não tem 30% de nada, Tem nada. Não, e dentro dessa parte tem suas responsabilidades, que são os esportes olímpicos, é o estádio, é a obra. Só um ponto aqui também que até te falar, acabei esquecendo. A notícia que saiu sobre o futsal não disputar campeonato esse ano é mentira, tá? Então, por isso que eu não... mentira. Foi outra notícia também, é importante falar, que eu não publiquei, porque eu tentei apurar, não consegui. Eu ia te ligar, cara. Eu tava com essa informação e não consegui te passar. Eu não consegui apurar, e como eu não consegui apurar, eu não vou replicar o que eu não sei. Então, esperei pra ver, e o Pedrinho falou isso também na coletiva, que vai sim ter, né? No caso não foi nem Pedrinho, foi o patrocinador que garantiu que o Vasco vai participar do Brasileiro. Tá sendo algumas notícias, cara, essa semana que, assim, eu não sei, não vou falar que é fake news, não vou falar que é inventado, mas eu tô procurando, assim, a veracidade das notícias e não tô achando. Saiu também sobre que a 777 pensa em vender os 70% do Vasco para uma outra empresa. Então, ou seja, a 77 pensa em vender para uma outra empresa de futebol do Vasco. Mas quando começou a SAF eu pensei nisso. Mas só que... Não, mas então, eu não sei a veracidade da notícia, entendeu? Mas isso pode acontecer, tá ligado, Léo? Isso pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas que, de fato, eles estão pensando nisso, eu não sei se é verdade, entendeu? Porque o Fábio Azevedo até fez uma matéria, até dar os créditos a ele, dizendo que ele, pela pesquisa dele, ele acha que não vai acontecer, porque colocaram que o Vasco, que é 77 no caso, não vai ter o dinheiro de aporte em setembro. Então, assim, uma coisa que tá lá em setembro, eles estão dizendo que não vai ter e que por isso... teve um problema com o aporte ano passado. Teve um atraso. Eu posso dar uma opinião de fora? Pode. De verdade mesmo. Eu acho que o Vasco, enquanto ele não deixar de ser um clube totalmente político, ele nunca mais vai ser um clube de futebol. Essa é a realidade. Mas nesse momento não tá sendo político. Agora é empresa, né? Mas agora já era, mano. Mas a política tá até a empresa que comprou o Vasco hoje sofre com a política do Vasco, entende, cara? Então, mas eu acho que... Eu acho que só pra concluir, essas notícias plantadas, que pra mim, notícia que não tem fundamento, é notícia plantada. Ela vem da parte política, cara. Entendi. A empresa que compra o Vasco, hoje, ela também é vítima da política que vinha sobrando o Vasco esse tempo. Não, isso eu concordo. Eu acho que tem um problema aí, por exemplo, a gente pega no início do ano passado, quando o Vasco monta aquele time com o Léo Jardim, o Capasso, o Léo, enfim. Quantos clubes já notificaram o Vasco em função de atraso de pagamento de parcela? Então, assim, a partir do momento que você vende seu futebol para a SAF, o que você espera, no mínimo, é o acerto de contas em dia. No mínimo é isso. E aí você tem um distanciamento muito grande, por exemplo, desde aquela entrevista do Josh, quando ele diz que era a última vez precipitada, inclusive. Bravateiro. É a última vez que ele chega e até o dia dele, homenagem a ele. Dia do quando você chega, financeira, né? discrepância. A última vez que você vai ter discrepância financeira com o Flamengo. Qual foi a última entrevista? Desde aquela entrevista, quando ele deu as caras de novo? Nenhuma. Nem quando a torcida do Vasco foi protestar em inglês
lá no... Na Orlando. Mas tem legal. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala sobre SAF, você até citou que existem problemas no departamento de futebol de todas as SAFs. Você pega o John Textor, você tá vendo que o cara tá ali, tá envolvido no processo. Ele vai acertar, ele vai errar, mas ele tá envolvido no processo. O Ronaldo no... Ele erra querendo acertar. O Textor erra querendo acertar. No Cruzeiro. Você vê um distanciamento da 777 com o Vasco. E assim, um padrão de contratação me desconexo da realidade. Por exemplo, se a contratação do Watson é pra revenda pelo valor que o Watson foi contratado pelo Vasco. 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Vai revender por quanto? 30 milhões. Quantos gols o Watson fez pelo Corinthians, sabe? Então, assim, não tô crucificando o jogador, não. Tô falando aqui. É um modelo de negócio do Vasco. Aí, por exemplo, trouxe um diretor de futebol que não falava a mesma língua da SAF. Se você for ver a questão do Botafogo, só porque pegou o Textor, a todo momento do César Melo tá do lado do Textor. Se você for ver, eles sempre aparecem juntos em eventos de engenhão. Ele é um cara presente, pô. É um cara presente. Os dois estão juntos ali. O Pedrinho não tem acesso a isso. Então, e olha que o discurso do Pedrinho sacanagem. E olha que o discurso do Pedrinho é passivo. É passivo. Não, mas eu preciso falar sobre isso agora. O Pedrinho, a gente tem que botar, que nem você falou, tem que dar César o que é de César. Eu acho que muitas vezes o Pedrinho quer algo que não existe. Jorge Salgado foi presidente do Vasco e o Jorge Salgado visitava o CT quando ele queria. Ele ia na sede da 777 quando ele queria. Ele não precisa de convite. Então, o Pedrinho não precisa de convite. Ele busca um reconhecimento. Ele, se quiser, ele vai lá. Eu não sei se ele não se sente bem à vontade e espera uma aproximação, mas ele não precisa. Ele pode estar lá. O cara chegou agora. Acho que a ideia ele pode chegar. Eu entendi o que tu falou, mas eu